Fala TM, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo aqui técnico. E hoje nós iremos falar sobre partida estrela-triângulo com reversão. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece sobre esse tema, mas basicamente eu vou explicar como é que funciona um diagrama em ladder para o funcionamento dessa partida, desse tipo de acionamento ora utilizado para motores. E assim, desde o início eu queria explicar como é que surgiu essa demanda para falarmos sobre esse assunto. Basicamente, um seguidor nosso das nossas redes sociais, ele entrou em contato com a gente e me pediu para que a gente gravasse um vídeo sobre esse assunto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, é o Jefferson Ribeiro. Ele fala aqui conosco: boa noite, amigo. Acabei de ver os seus vídeos no YouTube. Sou estudante de eletrotécnica. Você poderia ajudar em uma programação? Não sei se você cobra por isso. Até perguntou se nós cobramos por isso ou não. E daí eu falei: fala, meu querido, boa noite. Posso sim. O que você está programando? E daí ele me explicou que era a reversão de motores, montando uma programação em ladder. Eu até perguntei se seria a montagem do programa elétrico ou da programação em ladder em si. E daí explicou um pouco mais, que faz parte do trabalho de conclusão de curso dele, tá? Então eu pedi para que ele me enviasse no WhatsApp o escopo desse trabalho para que eu ajudasse de forma mais clara possível. Então ele me enviou esse escopo aqui. Eu vou abrir ele aqui pra gente, tá? Pra gente dar uma lida nele de forma rápida. E o escopo do trabalho prático dele diz o seguinte: ele precisa desenvolver uma partida estrela-triângulo com reversão. E aí o objetivo é acionar um motor de indução trifásico com ligação estrela após um determinado tempo comutar para a ligação em triângulo. É basicamente o objetivo desse trabalho de conclusão do nosso seguidor Jefferson Ribeiro. E permitir que esse motor também tenha o seu sentido de rotação invertido, ou seja, você fazer acontecer a partida em estrela, depois em triângulo, e também permitir a inversão ou da rotação desse motor. Então, prontamente, eu decidi fazer esse vídeo explicando, porque eu acredito que é uma dúvida também, pode ser uma dúvida também, de outras pessoas, de como é que funciona a partida estrela-triângulo. E aí eu vou falar um pouco aqui sobre o princípio e vamos entrar já logo mais na parte do desenvolvimento do diagrama em ladder, onde eu utilizei o software, foi o Logix Pro, tá? É um software bem tranquilo, bem, eu diria, fácil de se manusear. E aqui eu desenvolvi todo o diagrama em ladder para esse tipo de partida, esse modelo de partida. Antes de falar sobre o desenvolvimento desse diagrama em ladder, eu queria falar sobre o princípio dessa partida estrela-triângulo. Basicamente, como é que funciona esse princípio. E é importante que você entenda o seguinte: quando se trata de uma partida, de um acionamento, de uma carga, nesse caso um motor, a gente tem geralmente dois diagramas. O diagrama de alimentação, que é conhecido como diagrama de força ou diagrama de potência, e o diagrama de comando, que é conhecido também como diagrama lógico, que é de fato onde a lógica do sistema elétrico acontece. E daí nós desenvolvemos o diagrama lógico lá na linguagem de programação em ladder, tá? Mas antes de vê-la, eu gostaria de explicar um pouco de como funciona a parte de alimentação, a parte de comando para este motor. Desta forma, é importante frisar o seguinte, ó. Para fazer uma partida estrela-triângulo com reversão, a gente precisa utilizar um dispositivo chamado de contator. Inclusive, está até ali no meu quadro aqui atrás no flipchart, ó. Então, a contatora, ele aqui é um dispositivo muito importante. São contatoras de força, tá? Para poder fazer esse jogo do diagrama de potência para esse motor. Basicamente, todo diagrama ele precisa ter um disjuntor, todo circuito precisa ter um disjuntor de proteção, tá? Mais abaixo aqui eu tenho a contatora K1, K2, K3 e K4. Eu peguei um esquema representativo numa partida estrela-triângulo com reversão para demonstrar o que nós iremos fazer aqui hoje no diagrama em ladder.
Mas esse esquema ele tá bem tranquilo, bem, eu diria, explicado, ele tá bem... um nível de demonstração elétrico que uma pessoa leiga ou uma pessoa que está começando o estudo, ela consegue entender olhando para esse esquema. Eu vou deixar esse esquema também disponível aqui na nossa descrição, tá? Como link, e assim também como os prints desse programa em Ladder que desenvolvi para essa partida Estrela Triângulo. Então não se preocupe, vai ficar tudo disponível para vocês aí mais para frente. Então, explicando um pouco sobre esse diagrama de potência, perceba só aqui comigo. Eu tenho um disjuntor de proteção, tá? Um disjuntor trifásico. Esse aqui é um motor trifásico. Inclusive, no escopo do trabalho dele, pede para um motor de indução trifásico, tá? E daí, aqui eu tenho um disjuntor. Logo abaixo dele eu tenho uma contatora, que eu diria que será a contatora da partida do sentido horário. Essa contatora é responsável por partir o motor no sentido horário, ou seja, por fazer o motor girar no sentido horário de forma simples. Essa seria a explicação. Essa contatora K2, ela vai fazer o motor girar no sentido anti-horário. E qual a diferença entre uma contatora e outra aqui? Se você for para o princípio de funcionamento do motor, você vai entender que basta você inverter uma das fases na ligação do motor para que ele rode no sentido contrário, tá? Então aqui, ó, se você vê a fase 1 da contatora K1, ó, tá ligado na fase 3 da K2 e a fase 3 da K1 tá ligado na fase 1. Perceba que só a fase 2 é a mesma fase. Então, basicamente, a função dessa contatora K2 é fazer a reversão, fazer o motor girar no sentido anti-horário, tá? E aqui embaixo, nas contatoras K3 e K4, deixa eu voltar para cá, nós basicamente vamos ter as partidas, uma em estrela e outra em triângulo. Deixa eu só ver como é que eu configurei aqui no diagrama Ladder. Basicamente, eu configurei a K3 em triângulo e a K4 em estrela. E daí você vai me perguntar, e como é que é esse fechamento entre estrela ou triângulo aqui com relação ao motor? Basicamente, o que muda é a forma de interligação das fases, tá? Entre uma partida e outra, e isso você vai fazer no terminal do motor, para definir se você quer partir aquele motor em estrela ou triângulo, tá? Então, basicamente, eu defini a K3 como estrela e a K4 como triângulo. Então, entenda que a parte de força ela é isso daqui. É basicamente isso daqui, de forma simples. Aqui ao lado tem um comando sugerido, tá? Que a gente não vai fazer esse comando todo. Eu dei uma resumida no comando para que a gente conseguisse explicar de forma mais simples essa partida. Mas a parte de força funciona basicamente da forma como que está aqui. Então, vamos lá para o nosso diagrama em Ladder. Ó, para o funcionamento de uma carga ou de um processo, assim por dizer, no diagrama em Ladder, eu sempre gosto de estar utilizando, eu diria, um status de run, ou de partida. Quer dizer que quando esse run está acionado, quer dizer que meu sistema já pode funcionar, tá? Algumas pessoas chamam esse eu diria, status aqui de memória. Eu falo status, apesar de ser uma saída, porque ele é um ponto que nós vamos utilizá-lo em todas as outras linhas aqui do nosso diagrama em Ladder, tá? Mas basicamente as pessoas chamam ele de memória, que é o que vai permitir com que todo o nosso comando funcione. Então, desta forma, eu criei uma linha aqui para esse status de partida ou de run, tá? E descendo mais um pouco, eu tenho aqui a minha contatora para fazer o motor rodar, ou seja, o meu diagrama, o meu comando para fazer o motor rodar no sentido horário. Mais embaixo, eu tenho o comando para fazer esse motor rodar no sentido anti-horário, tá? E eu posso escolher ligar, começar ou iniciar, dar o startup desse motor, ligando ele no sentido horário ou ligando no sentido anti-horário. Eu coloquei aqui, liga K1 ou liga K2. E assim, importante dizer o seguinte, eu estou utilizando uma cena aqui do Logix Pro, desse simulador, onde eu tenho as entradas e as saídas do simulador Logix Pro. Então é importante que você tenha um conhecimento prévio sobre o Logix Pro, tá? Como eu estava
explicando, nessa linha aqui, que é a linha 2, eu tenho a K2 para fazer o motor ligado no anti-horário. Na linha 3, eu tenho uma partida, o comando da partida em triângulo. Na linha 4, eu tenho um comando dessa partida em estrela. E assim, algo que é muito importante se ter numa definição de programa e de comando, linguagem LED, é você ter um intertravamento para que uma partida não entre enquanto a outra estiver operando, assim por dizer. Então, por conta disso, eu coloquei aqui, ó, esse intertravamento da partida estrela para quando o triângulo estiver operando, e também coloquei o intertravamento da partida triângulo para quando a partida em estrela estiver operando. Logo mais abaixo, eu coloquei um temporizador, porque eu gosto de utilizar esse temporizador para poder ficar de forma mais automática essa mudança entre os estados de alimentação desse motor, e você vai ver isso aqui na prática quando a gente startar o processo. E mais embaixo eu fiz meio que uma representação do diagrama de força para que a gente possa ver o funcionamento desse comando aqui apenas em uma linha, tá? Onde eu tenho um disjuntor, eu tenho um K1, como eu falei, ó, para fazer o motor rodar no sentido horário. E aqui você pode olhar aqui no diagrama o K1. Nós temos o K2, sentido anti-horário, seria essa contatora aqui, K2, tá? Nós temos o K3, que é a parte da partida em triângulo, e o K4 na parte da partida em estrela. Aqui são essas 4 contatoras que a gente precisaria para poder fazer essa partida estrela-triângulo com reversão, tá? Sendo assim, sem muitas delongas, vamos para o teste desse programa aqui. É um programa que eu diria que tem um nível entre básico e médio de complexidade para o desenvolvimento do mesmo. Mas é um programa que, se você não tiver uma certa atenção para desenvolvê-lo, você vai tender a cometer alguns erros que, na prática, um erro desse pode ocasionar na queima do motor, por exemplo. Então, vou fazer aqui o download para o CLP desse programa que já foi desenvolvido. Após o download, eu mudo a chave do CLP aqui para RAM, tá? E a partir desse momento, nosso programa já está basicamente funcionando. Porém, eu não startei ainda, vou começar os starts aqui para que a gente possa vê-lo em funcionamento. Vou fazer um teste aqui que é o seguinte: eu tenho um botão aqui de emergência, vendo que é o input 1/0. Esse input 1/0, posso ligar aqui, ó, perceba que ele mudou aqui o botão de emergência, ó. Pronto. Eu tenho também um botão de desliga, tá? Aqui que nesse caso desligaria todo o nosso sistema. E eu tenho, como eu citei, né, o meu programa de RAM para startar o processo, que está aqui na entrada I1/2, que seria essa daqui. É um botão push button, quer dizer que ele é sem retenção. Eu vou pressionar e ele vai retornar sozinho. Olha lá. Eu fiz. Nosso sistema já está em RAM. Eu tive aqui o nosso retorno aqui luminoso para identificar que nosso sistema já está em RAM, que essa saída foi acionada e que, portanto, as outras linhas já podem entrar em funcionamento. Se eu pressionar, por exemplo, o nosso botão de desliga, perceba que ele vai desligar todo o sistema, tá? Mas, nesse momento, a ideia é que a gente parta o sistema. Pronto, eu parti o sistema e agora ele tá esperando somente eu fazer o acionamento de uma das contatoras aqui para poder o motor ser acionado. A linha do motor, essa última linha aqui embaixo, aqui eu tenho o motor, tá? E aí, ora o motor vai funcionar de acordo com uma combinação aqui, que é uma combinação de partida e uma combinação do sentido. Por exemplo, ele pode partir no sentido horário, utilizando a partida em triângulo, ou pode partir no sentido horário utilizando em estrela. Ou pode partir no sentido anti-horário utilizando qualquer uma das duas partidas aqui, tá? Então, eu vou escolher aqui para nós iniciarmos. Preste atenção nessa ligação desse conjunto para a definição da nossa partida do nosso motor. Sendo assim, eu vou ligar primeiro a contatora 1, que habilita a partida no sentido horário, tá? Então, liga K1 aqui no I1/3, seria esse botão aqui, push button também, o retorno por mola. Desta forma,
Deixa eu só deixar a tela desta forma para que a gente consiga visualizar. Quando eu aperto no botão 3, ele já funciona a partida no sentido horário, ó, e a partida em estrela. Nosso motor iniciou no sentido horário e utilizando a partida em estrela. Olha cá o motor habilitado e essas duas contadoras já trabalhando. Enquanto isso, nosso temporizador está contando, tá? Para poder fazer a mudança para o segundo conjunto. Olha lá, 20 segundos depois, ele partiu no sentido horário, continuou no sentido horário, tá? E está em triângulo. Ah, mas eu consigo reverter esse sentido aqui agora? Vamos lá. Para ligar o nosso K2, deixa eu só consultar aqui qual é o botão. Para ligar o K2 é o botão I1/4. Deixa eu descer um pouco mais para baixo para que a gente possa visualizar. O I/4 é esse aqui. Ó, desta forma eu consegui fazer a reversão aqui do nosso motor, tá? Ou seja, a partir daqui agora está em estrela. Eu fiz a reversão, o motor está partindo de forma... Na verdade, está rodando de forma anti-horária, tá? Agora, nesse momento, com a partida em estrela, e ele vai mudar para triângulo, ó. Então, basicamente, nesse fluxograma, nesse diagrama em ladder, a gente consegue partir o motor tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, onde ele entra com a partida em estrela e depois de 20 segundos, que é a temporização que eu habilitei aqui nesse temporizador, ele muda para a partida em triângulo, tá? Eu vou só zerar ele aqui, vou desligar através do botão de desliga, ó, nosso sistema foi desligado, tá? E agora eu vou acionar ele novamente para vocês verem. Eu posso usar o botão 3 para partir no sentido horário, para iniciar no sentido horário, ou posso usar o botão 4 para iniciar no sentido anti-horário, tá? Basicamente, antes disso, na verdade, eu preciso ligar o RAM, ó, o RAM foi habilitado. Agora eu vou partir o motor, deixa eu ver aqui no 3, pronto. Partir no sentido horário, tá? E se basicamente eu precisar mudar para o sentido anti-horário, basta eu apertar no botão 4. E daí, na automação, tem algo que é bem interessante, que é o seguinte. A gente pode utilizar um sensor, nós podemos utilizar algum tipo de sinal de entrada para fazer a modificação desse sentido. E mudarmos do horário para o anti-horário. Numa aplicação, eu diria, de um processo, o normal que aconteça é que você tenha... vamos dar um exemplo de uma esteira. Você tem numa esteira esse motor e aí você parte esse motor no sentido horário com o objetivo de levar o objeto de um ponto para o outro, e no sentido anti-horário, no retorno, seria um sensor para poder ativar esse sentido anti-horário e trazer o objeto para uma outra etapa ou para o início da etapa no qual ele começou. E assim, você pode também utilizar dois sensores, um para partir no sentido horário e um outro para reverter, tá? O diagrama em LED é basicamente o mesmo, esse mesmo diagrama aqui. A única coisa que teria que ser alterado seria a substituição dos botões, que aqui eu estou fazendo de forma manual, por sensores. Pode ser sensor de presença, sensor óptico, a depender da aplicação que seja utilizada. Mas, basicamente, é assim que funciona. Revisando, o que você não pode esquecer é o seguinte, como funciona essa interligação aqui do diagrama de potência. Tá? Qual o princípio da reversão aqui contido, qual o princípio de fechamento entre estrela e o triângulo, qual é esse princípio de fechamento que você precisa fazer no motor. Tá? O relé temporizado também ele é um artifício que você pode utilizar no diagrama elétrico. Quando você traz para o diagrama em LED, você tem a possibilidade de fazer essa temporização aqui via software, via lógica, tá? Que eu acho que é algo bem bacana. E, além disto, a possibilidade de você conseguir controlar esse motor, controlar esse processo com sensores automatizáveis, que eu acho que é o ideal para um processo, eu diria, que se empregue alguma automação em si, e não você ficar revertendo ora partindo no sentido horário, ora no sentido anti-horário, no botão ou de forma manual, assim por dizer. Sendo assim, encerramos o nosso vídeo.
E basicamente esse conteúdo todo, tanto o diagrama que aqui foi apresentado, esse diagrama elétrico, quanto esse diagrama aqui em LED, eu vou deixar disponível aqui na nossa descrição para que você possa estar acessando e tirando suas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, tá? Deixe um comentário aqui pra gente se ficou alguma dúvida também, que nós estamos dispostos a te ajudar nessa caminhada aí da construção do conhecimento. Assim como nós tiramos uma dúvida de um seguidor nosso, podemos também tirar uma dúvida sua. Basta você entrar em contato conosco, que a nossa equipe vai estar direcionando para que a gente possa estar gravando um conteúdo ou até te respondendo de forma individual. Beleza? Te vejo então nos próximos vídeos. Valeu!